Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, podcast do Instituto CareLife, onde a gente quer trazer mais saúde e qualidade de vida para vocês. E hoje, o tema de hoje vai ser muito interessante. Descobri que tenho câncer. E agora? O que eu faço? Por onde eu começo? O que eu procuro primeiro? A minha vida mudou, tomei um choque, notícias horríveis, enfim, o que eu vou fazer a partir de agora? Hoje, o nosso episódio de hoje a gente quis trazer para vocês um guia de apoio com informações necessárias para você entender e ver quais os próximos passos que você precisa dar na sua trajetória. Enfim, a partir do diagnóstico oncológico, o que você precisa fazer a partir de agora para dar início ao seu tratamento e o que você deve fazer, quem você deve procurar. Tá joia? E para me ajudar aqui hoje, tem a doutora Carla Dias. Olá, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui no nosso programa. Eu acho que essa aula, eu brinco com a Lígia, que é a nossa... Deveria ser a nossa primeira aula, mas a gente tinha tantos temas bons. E aí, por fim... Ela não foi a primeira, mas ela vai estar aqui. Então, a Ali sempre fala pra gente, vocês procurarem as aulas, né? É uma aula super bacana pra você conseguir ir. É exatamente o que a Ali já falou. É um guia, assim. Porque às vezes a gente chega tão perdido na consulta oncológica, Sim, né? se assusta tanto com o diagnóstico, né? Que você chega e às vezes chega sem um exame, sem um anatomopatológico, sem nada. E aí, assim, acaba demorando um pouco mais. Então, a gente pensou, poxa, como é que a gente pode ajudar ainda mais eles? E, de repente, montar... É claro que é um guia, gente. Não é exatamente isso que você precisa, mas Sim. Pode ser que tenha coisas que vão te ajudar A se organizar. a se organizar, né? Você tá indo pra uma consulta, fala, nossa, deixa eu ver aquele vídeo das meninas, e então, de repente, pode ter alguma coisa ali que me ajude, ou que me atente. Eu não ia levar isso porque eu achei que não era tão importante, né? Ou talvez eu vou perguntar isso que eu não ia perguntar. Então, Sim. acho que vai ser muito bacana. bom essa aula. Bom, e para começar aqui, pra gente contextualizar sempre nossos bate-papos, né? A gente sabe que o diagnóstico oncológico, ele é assustador. Receber a notícia que tem um câncer, ele é muito assustador. Mas lembre-se sempre que você não está sozinho e nós temos, sim, uma rede de apoio estruturada para você que acabou de receber um diagnóstico oncológico, tá ok? E essa aula que a gente vai fazer, esse bate-papo, na verdade, né? A gente quer te orientar quais serão, então, os próximos passos, desde a consulta com o oncologista até os cuidados durante o tratamento. Tá joia? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos da consulta oncológica, né? Então, assim, primeiro é tentar ver, assim, o que a gente tem de oncologista, né? Então, você vai ver e procurar um oncologista, ou de repente você vai procurar um cirurgião. Então, a gente vai ver de onde você vai vir. Mas, normalmente, o oncologista é que ele vai conduzir o seu caso, ele vai te acompanhar em todo o processo oncológico e vai traçar um plano de qual vai ser o melhor tratamento. Que aí a gente até conversa e brinca que o paciente chega extremamente ansioso, que ele já quer o tratamento, ele já quer saber tudo. E aí, às vezes, quando você chega, você vai trazer pra gente todo o material e às vezes não tem tudo que a gente precisa. Então, a gente precisa pedir, às vezes, uma revisão de lâmina, a gente vai lá e pede mais uma imagem, né? Mais uma ressonância, uma tomografia, ou a gente vai lá e pede mais um painel molecular, ou seja, hoje, né, com a medicina avançada, a medicina de precisão, a gente vai lá e pede alguma coisa específica para saber se você tem benefício de um outro remédio diferente. E aí isso gera ansiedade, então por isso que é legal a gente falar que tá demorando para começar o meu tratamento, mas é isso, a gente precisa ser mais específico. Então, por exemplo, a imunistoquímica, para saber, porque eu sei o anátomo patológico já saiu, a imunistoquímica é uma coisa que demora um pouquinho mais para sair. Então, às vezes você chega até a gente, não tem essa imunistoquímica ainda. É bem comum. É muito comum. Então, aí a gente precisa dessa imunistoquímica para saber, por exemplo, o câncer de mama. Ele é um triplo negativo, ou seja, todos os receptores dele é negativo. Ele é hormônio positivo, estrogênio, progesterona positivo. Ele é só um HER2 enriquecido, com aquela outra molécula. Então, isso tudo muda pra gente saber como a gente vai tratar vocês. E até o estadiamento, né? Eu vou fazer tomografia do corpo inteiro, vou fazer tomografia só de uma parte, porque a outra ela já me trouxe. Dependendo do seu tumor, você tem, né, algumas que a gente vai pedir. Sim. Então, isso é legal a gente saber que a médica não tá me enrolando, ela tá pensando qual é a melhor forma de tratamento para você, né? Então, sempre lembre-se que na primeira consulta que você for passar com o oncologista clínico, que é o especialista que vai te acompanhar
durante todo o seu tratamento oncológico, ele vai primeiro pedir exames de estadiamento. Essa é a palavra, exames de estadiamento, para fazer um screening no seu corpo todo, para ver se tem outros focos de doença. E ele vai ver quais as informações que faltam no quebra-cabeça, para ele traçar uma estratégia de tratamento para você. Então, assim, muitas vezes a gente não começa de imediato o tratamento, porque a gente tem que ter todas essas informações, é o que a doutora Carla estava dizendo aqui com a gente. Você tem que ter todas essas informações para poder, então, traçar uma estratégia de tratamento adequada. Porque eu também costumo dizer que se eu não tenho todas as informações, se eu começar o tratamento errado, gente, isso impacta diretamente na sobrevida do paciente. É melhor a gente esperar um pouquinho e começar direito. Certo, começar do jeito mais adequado, personalizado, mais correto possível. Porque, assim, se a gente começa errado, eu já vi muitos casos que... Pela ansiedade até do oncologista, junto com o paciente, e aí começa, e daqui a pouco vem uma tomografia que não tinha vindo ainda, e aí muda tudo. Você faz uma revisão de lâmina do material da biópsia e muda completamente o diagnóstico. A imunistoquímica vem, tá diferente. Muda. Exemplo desses agora recente. O paciente portadora de câncer de mama me trouxe uma biópsia. 2 biópsias, na verdade. Uma era um CA de mama triplo negativo, que é o que você acabou de explicar, né, na imunistoquímica. E a outra biópsia da mesma lesão era um luminal. Aí eu olhei e falei, meu Deus. Então, 2 tipos de câncer de mama diferentes. Aí eu pedi todo o material, pedi para revisar, fui discutir com o pessoal da radiologia que fez a biópsia e com o patologista. E, na realidade, depois de toda a revisão, era um luminal. Ou seja, aquela outra estava errada, mudou né? completamente meu diagnóstico, meu tratamento. Então, assim, isso é muito importante. E acontece muito. E é interessante isso que você falou, porque às vezes a gente... Parece que a gente é chata, às vezes não é. Às vezes a gente acaba confiando em um grupo, né? Você trabalha com um grupo de médicos, né? Um patologista, um rádio, igual ali falou, eu pedi para discutir e fiz com aquele pessoal. Porque é um pessoal que a gente já conhece, sabe a procedência, sabe o laboratório, sabe tudo. Então, às vezes a gente acaba sendo chato na questão de ser criterioso. Detalhista, eu acho que talvez a palavra criterioso seja um pouco melhor. Porque a gente quer o melhor e quer ter certeza que a gente também está oferecendo o melhor. Então, você vê que o diagnóstico mudou, porque tinha 2 ali. Você viu que qual dos 2 realmente era o correto. E ela demorou um pouquinho mais, porque fez a revisão. Mas a gente teve o benefício de você fazer um tratamento correto, né? Isso é fantástico. Às vezes eu ia começar com imunoterapia que nem tinha indicação, sabe assim? No final, eu ia olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz? E não é um erro meu, propriamente. É um erro da imunistoquímica, da patologia, que a gente consegue corrigir. Né? Exatamente. Então, por isso que a gente é muito... O oncologista geralmente é muito criterioso e bem detalhista nesses detalhes, porque fazem toda a diferença. Faz a diferença. E outra coisa importante na oncologia é, uma vez que você é diagnosticado com câncer maligno, você vai imediatamente entrar numa equipe multidisciplinar. Então, como a gente acabou de falar, eu discuti com radiologista, com patologista, tem os cirurgiões que sempre nos ajudam no tratamento do paciente oncológico, a equipe de nutricionistas, equipe de fisioterapeutas, enfim. É uma gama de profissionais que estão ali envolvidos no seu tratamento para promover melhor qualidade de tratamento e te possibilitar maior chance de cura, né? E de controle de doença. Enfim, isso é muito importante. E a gente vê que a oncologia cada vez é muito nisso, né? A gente não faz mais nada sozinho. E é super importante quanto a gente brinca, até seus cirurgiões estão incrivelmente atualizados e a gente consegue agregar mais. E eu acho que cada momento é importante, né? Então, assim, você tá bem nutrido, você tá sem apoio familiar, assistente social vai te ajudar, psicóloga também. Então, tudo isso acaba ajudando a gente, ajudando você a ter um tratamento melhor, com mais qualidade, conseguindo fazer, assim, desfazer esse nó que quando a gente descobre o diagnóstico do câncer é muito difícil, né? Então, de repente, a gente tá ali te apoiando e muitas coisas a gente não consegue fazer aqui, a psicóloga vai ajudar ali, a nutricionista vai nos apoiar, o cirurgião vai te explicar a parte dele, então isso é muito bom. E puxando sardinha para o nosso lado aqui da Clínica Ouro, onde nós atendemos, aqui a gente tenta promover um tratamento bem integrado para os nossos pacientes, personalizado, integrado. Para quê? Para a gente conseguir proporcionar as melhores taxas de resposta, os melhores resultados,
cura, controle de doença, enfim, e qualidade de vida, que eu acho que é importantíssimo. Isso é muito importante você falar. Porque assim, por mais que a gente preconize, a gente sabe que é difícil isso e que é difícil ter isso em outros lugares. Então aqui a gente consegue ter essa proporção e esse grupo. Porque muitas vezes eu falo pra você ir numa nutricionista, não sei se ela é boa, eu falo pra você ir de um cirurgião, né? Ele não te explica direito, ele simplesmente indica a cirurgia. E aí você também precisa entender do seu tratamento. Sim. E aqui na nossa clínica, na Clínica Onco, a gente consegue entender que o cirurgião é excelente, que a nutricionista está alinhado com o que a gente acha que faz sentido também ela suplementar ou ela orientar de alimentação. A físio, porque a gente sabe que às vezes você teve algum comprometimento em alguma cirurgia, você precisa de uma fisiopélvica ou de uma físio para a parte da neuropatia. Então, tudo aqui na clínica você vai conseguir ver, porque tem a parte integrada, né? Sim, e às vezes a gente não consegue ter em outros lugares, mas é legal você saber onde tem. Né? E ver que funciona, né? Com certeza. Então, gente, o que você vai precisar levar para sua consulta? Primeira consulta com o oncologista, o que você precisa levar? Leve todos os exames de imagem, raio-x, tomografias, ressonâncias, exames prévios. Por exemplo, você está acompanhando um nódulo na mama, então você tem mamografias prévias, ultrassons prévios. Leve os prévios e os atuais, tá joia? Leve os exames de sangue. Leve também resultado da biópsia, que é o anatomopatológico, e o exame de imunohistoquímica, se tiver sido feito, leve tudo. E se você conseguir retirar as lâminas e os blocos de parafina lá do lugar onde você fez a biópsia, também é super interessante, porque a gente consegue revisar esse material de forma mais rápida, tá joia? Outra coisa muito importante, listas de medicamentos. Já faça uma listinha, escreve tudo que você toma de medicação, pode ser suplemento, porque às vezes o paciente acha que está tomando suplemento, não é remédio. Ajudando, né? E às vezes ele acha que está ajudando e está atrapalhando. Então, você anote todos os suplementos que você toma, inclusive chás, o que você está tomando, todas as medicações, antecedentes pessoais, cirurgias que você pode ter feito, antecedente familiar e principalmente histórico familiar oncológico. Então, se teve casos de câncer na família, com quantos anos teve, se faleceu pela doença ou não. Isso são informações importantes pra gente numa primeira consulta, né, Carla? E eu falo assim, quanto mais você traz coisa pra gente, mais informação, mais dados, é muito rico, porque a gente consegue somar tudo isso, né? Então, por exemplo, como a gente já falou, você traz exames antigos, aí a gente vê que você já tinha aquele nódulo e agora ele não tem mais, ou tem aquele nódulo e foi outro nódulo que a gente diagnosticou o câncer, por exemplo, ou de repente você já tinha uma alteração óssea num outro exame e agora essa alteração óssea que a gente viu não tá ligada à parte do câncer, você já tinha essa alteração. Então são detalhes que a gente vai somando, então pra gente é muito rico essa informação e tudo que ele já falou, ato patológico, buscar o pedacinho da biópsia, né, que são os blocos de parafina. Então, isso ajuda. E aí eu brinco com o paciente, dizer, se você não lembrar de trazer, traz a caixinha do remédio, tira foto, né? Isso já ajuda. E para você que segue a gente, que vai ver as aulas, você vai ver que a gente falou numa outra aula de suplementação, isso que ele acabou de falar. É muito importante você trazer a suplementação, uma vitamina simples que eu tô tomando, acho que nem tinha importância. E às vezes tem, porque às vezes a gente vai ter que suspender esse momento dessa suplementação, no momento oncológico, né? Do tratamento, e depois pode ser que a gente pode voltar. Mas é super bacana a gente estar sabendo o que você está tomando, para muitas vezes ou a gente ajustar, ou suspender porque não precisa mais, ou suspender porque vai ser contraindicado no nosso tratamento, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, alimentação e suplementação, gente, é fundamental você conversar com o seu oncologista, tá? Porque oncologista ou nutricionista, porque a suplementação não é igual para todo mundo. Ela é feita mediante a necessidade de cada um. A gente dosa tudo no sangue. Então, as vitaminas, ferro, B12, ácido fólico, vitamina C. O que estiver deficiente, a gente repõe. Se não estiver deficiente, não é para repor e é contraindicado. Tá, joia? Então, é muito importante. Esse é um tema que a gente aborda muito. A gente fala muito, bate muito nessa tecla. Tá muito na moda essa suplementação louca de muitas suplementações. Indiscriminada. Que não precisa. Então, assim, a melhor suplementação é alimentação. E aí a gente sempre fala, mas às vezes eu não tô conseguindo me alimentar, às vezes meu câncer é no estômago, eu não consigo fazer uma boa absorção, às vezes eu fiz a cirurgia no intestino, ficou mais curtinho. Enfim, tem N motivos que a gente pode não ter uma absorção tão boa, adequada, que eu vou precisar suplementar.
suplementar. Mas é muito importante você ver se você precisa, seu nutricionista, seu oncologista está alinhado, que você realmente precisa, que às vezes a gente fala, garantir a segurança desse tratamento e realmente suplementar o que for necessário com orientação médica do seu nutricionista. E outra, gente, não se comparem, tá? Pelo amor de Deus. Minha amiga toma porque eu não tô tomando essa suplementação, né? Ai, mas ela tem câncer de mama, ela tá tomando, por que eu não tô tomando? Porque cada um tem um cenário de doença, cada um tem um cenário de tratamento. Então, isso varia muito de paciente para paciente. Não se comparem, não pegue receita de bolo de coleguinha. Não use a receita do coleguinha. Não faça isso, tá bom, gente? Porque pode ser prejudicial no seu caso. Então, esse é o grande diferencial da medicina personalizada. Cada um é cada um e a gente observa o que cada um precisa de fato. Igual do câncer de mama, né? Ah, mas ela não toma nenhum remédio, eu tomo um comprimido há 10 anos. É porque ela tem um câncer de mama, hormônio positivo, e o seu provavelmente deve ser triplo negativo. Sim, completamente então, diferente. Isso é muito importante saber. E a gente se compara e a gente... Então, assim, faça o seguinte, pergunte pro seu médico, por que o fulano que tem o mesmo tipo? E a gente vai tentar explicar. Talvez o fulano não tenha o mesmo tipo, só seja a mesma localização, né? Sim, então, isso... Porque o tipo histológico influencia muito, o tipo imunistoquímico influencia muito. Eu falo que é o nome e o sobrenome do tumorzinho. Então, não é todo mundo vai ter o mesmo nome e sobrenome. Né? Não adianta chegar só com uma coisa. Eu preciso de muitas outras para conseguir, né, dar o caminho, que é o nosso planejamento, que é tão importante, né? Sim, sim. E outra coisa muito fundamental durante todo o tratamento oncológico é observar a saúde física, da atividade física que você precisa manter e também o bem-estar emocional, né? Então, assim, a prática regular de atividade física, ela vai influenciar na melhora da fadiga, melhora a parte de ganho de energia, de sensação de bem-estar. Então, assim, o fato de você ter acabado de diagnosticar um câncer não contraindica a realização de atividade física. Pelo contrário, na grandíssima maioria das vezes, está indicado, sim, a manutenção da atividade física. Só converse com o seu médico sempre, porque pode ter alguma situação específica que você tem alguma contraindicação. Então, por exemplo, essa semana eu atendi um paciente que tinha várias... Hoje, inclusive, atendi um paciente que tem várias lesões na coluna. Com risco de fratura por lesões ósseas. Então, tem algumas atividades, né, que ele não pode estar fazendo. Então, tem restrição de atividade física. Então, assim, tem alguns detalhes que a gente precisa observar, tá alinhado com o médico, tá joia? Mas, em geral, você tá na verdade, vai te trazer benefício. Física, é isso. Então, e assim, às vezes eu não gosto da atividade física em si, mas eu gosto de dança. Ele é uma atividade física, sim, né? Eu gosto do pilates, que é mais leve. Uma caminhada é extremamente bom, mas é legal você fazer alguma coisa com resistência, com força. Ganho de massa muscular. E isso ajuda tudo, né? Mais uma vez, o câncer de mama a gente vai falar e dar de exemplo, mas a questão da massa muscular, da massa óssea, que a gente sabe que os nossos pacientes têm menopausa precoce. E aí fazer atividade física ajuda muito, né? Ajuda muito na saúde mental Na saúde mental. Porque, querendo ou não é um diagnóstico que eu vou ter agora e vou resolver. Então, assim, é a longo prazo, né? A gente chama de doença crônica hoje, né? Então, você tá fazendo uma atividade física para manter o seu bem-estar, melhorar o seu sono, melhorar a sua relação no trabalho, melhorar a sua relação com a família, ansiedade, isso é muito bom. É claro que não vai dispensar, às vezes, um medicamento se você precisar. Mas a gente consegue ver e tem estudos comprovando que tudo que a gente fala aqui é tudo muito bem embasado e comprovado com estudos clínicos, né? Que tem até... Nossa Sociedade Brasileira de Oncologia, a SBOC, tem um guia, né, super bacana de atividade física, mostrando o benefício de tudo isso que a gente está falando, né, em termos de saúde, em termos de melhora da qualidade do tratamento, né, igual ele já falou, poxa, tem a fadiga que acaba ajudando, e a gente sabe que a gente briga muito com a fadiga, que ela é muito difícil para conseguir melhorar durante esse tratamento. Então, é muito importante e isso só depende da gente, né, é um remédio que eu brinco que não adianta eu falar pra você e te dar uma receitinha pra você fazer. Se você não praticar, não vai adiantar. E a gente sabe que tem o estudo que se você... Não consigo 1 hora, mas eu consigo 15 minutos. 15 minutos já é válido. Somando 150 minutos na semana...
eu já tenho benefício. Ah, mas eu fiz meia hora. Tá bom, meia hora já ajuda, também. Já vale. Então, isso é muito bacana, porque senão fala, eu tenho 1 hora. Não, eu não tenho 1 hora. Tudo bem, não tenho 1 hora, mas tenho certeza que 15 minutos no seu dia você vai ter pra fazer alguma coisa. Nem que se for fazer uma caminhadinha de 15 minutos. Pra gente ir começando, né? E uma coisa interessante é assim, quanto maior fadiga, eu falo, faz atividade física, vai melhorar. E de fato melhora mesmo. É inversão intrapersonal, que a pessoa fala, mas eu tô muito fatigada, você tá me mandando fazer atividade física. A paciente minha brincou comigo até hoje, ela fala. É contra-intuitivo. Você acha, não vou não vai melhorar, que eu vou cansar ainda mais. Não, gente, melhora, é real isso. É só começar. Acho que o mais difícil é começar. E vai aumentando dia após dia. Então, hoje eu fiz 15 minutos, amanhã eu faço 20 minutos. Você aumenta até no máximo 30, que é o que você está disposto, assim, que você se sente bem fazendo, e tá tudo certo. Quanto mais você conseguir fazer, melhor, né? Eu falo, a gente começar qualquer pouquinho, assim, mas também não é 5 minutos, viu? Precisa pelo menos ser 15 minutos para somar os 150. Olha, e limpar a casa não é atividade física, tá, gente? Verdade. Tem várias pacientes que falam, mas eu faxino. Não é atividade física. E é porque você não fica o tempo todo em movimento, né? Então, você tá lá lavando uma louça, você tá parada. Se estiver varrendo a casa e o quintal por 15 minutos contínuo, a gente pode até tentar somar isso. Sim. Mas senão, realmente não vai valer. Sim. E com relação à quimioterapia, vamos entender então o tratamento. Se seu médico te indicou quimioterapia, o que é quimioterapia? É uma medicação geralmente feita num soro, de forma endovenosa. Tem também quimioterápicos via oral, mas não é o comumente utilizado, tá, gente? O mais comum é a quimioterapia endovenosa no soro. E a gente geralmente aplica essa quimioterapia por meio de um catéter. Pode ser feito em veia periférica, principalmente nas mãos, mas a gente evita por conta do risco de extravasamento, tá? Para ter mais segurança, a gente geralmente faz em catéter. É mais seguro e mais confortável. Para ficar furando toda vez, né? Isso ajuda. Então, a gente faz um catéter. Geralmente é um portocate, que é feito aqui, fica aqui embaixo do subcutâneo, na região do tórax. Ou pode ser um pique, né? Que é feito geralmente aqui na lateral do braço, na veia mais profunda. E são mais confortáveis. Mas isso não significa que você não possa fazer na mão. Tá tudo certo fazer na mão no periférico, tá bom? Eu não quero fazer um procedimento invasivo. A gente tá mostrando as outras formas. Sim. E tem gente que não tem muita escolha. Por exemplo, aqueles pacientes que vão para casa com aquela bombinha de quimioterapia, não dá pra gente fazer na veia. Então você precisa, é obrigatório, ou fazer o pique, ou colocar aquele catéter, que é um procedimento cirúrgico simples, mas é um procedimento cirúrgico. Mas ele precisa, porque ele vai ficar 36 horas, 46 horas fazendo a infusão, então aí é necessário. E tem alguns efeitos colaterais relacionados à quimioterapia, porque a gente sabe que ela vai atacar não só as células malignas do tumor, mas também as benignas. E daí, ao potencial risco de efeito colateral. Quais seriam os mais comuns? Isso depende do quimioterápico que você for utilizar. Os mais comuns de sintomas são náusea, vômito, queda de cabelo, dependendo do quimioterápico. Sim, tem químio que não cai cabelo. E não quer dizer que não esteja fazendo quimioterapia. Sim, então assim, não são todas as químicas que caem cabelo, atenção. Você pode ter fadiga, cansaço, alterações nos exames de sangue, como queda de imunidade, anemia, plaqueta baixa. Então, geralmente, antes de tomar a quimioterapia, a gente pede um exame de sangue para checar a parte do hemograma, tá? Para ver se tem alguma alteração que contraindique a realização da quimio, tá joia? E a gente sempre deixa um receituário de medicações que você pode estar utilizando se você apresentar algum sintoma e efeito colateral. E uma coisa muito importante é sempre relate para o seu médico oncologista quais efeitos colaterais você teve e qual foi a intensidade desses sintomas. Porque a gente sempre vai classificar, geralmente de grau 1 a grau 4, a intensidade desses efeitos colaterais e, se for necessário, a gente faz um ajuste de dose, com redução de dose, ou até mesmo suspende a medicação, a depender do efeito colateral. Isso ajuda muito você a continuar fazendo o tratamento e ter um melhor... talvez qualidade desse tratamento. É claro que assim, não quer dizer que a gente vai diminuir a dose que você não vai ter. Não, mas a gente vai conseguir melhorar. Porque assim, você está com grau 3 de uma neuropatia, que é aquela sensibilidade da mão, se eu conseguir diminuir um pouquinho mais e melhorar, eu vou melhorar a sua qualidade do dia a dia. Porque você não consegue fechar uma camisa, abrir uma geladeira. Então, isso é muito importante. E a questão dos sintomas tudo bem, você está fazendo a mesma quimioterapia,
Você teve náusea, teve vômito, teve diarreia. O outro teve obstipação, ou seja, o intestino ficou preso. Isso pode acontecer. Às vezes a gente tem uma variação, né, de efeito. A questão de cabelo é muito ligado ao tipo de quimioterapia, mas às vezes os outros sintomas podem acontecer ou não. Mas o seu médico sempre vai te passar uma listinha, se você precisar. Isso é super bacana. Isso. Outra coisa também, dependendo do efeito colateral, talvez tem alimentos específicos. Por exemplo, se tem maior risco de fazer mucosite, que é a inflamação de mucosa oral da boca, evita alimento ácido, alimento muito seco. Então, assim, a Nutri, ela ajuda a gente a orientar essas questões da alimentação com efeito colateral de químio. Às vezes, uma químio que vai te causar uma prisão de ventre. O que você vai fazer? Você vai aumentar a ingesta de fibras, aumentar a ingesta de água. Se soltou demais seu intestino, então você vai mudar a dieta, uma dieta mais junto com alimento e o que ela pode orientar. Por exemplo, o gengibre, que eu adoro. Eu tô com muita náuseas. O gengibre, um chá. Ou às vezes, eu não gosto do chá. Pode ser cápsula, que também ajuda, né? Então, por isso é tão importante a medicina integrada, né? Você ter o seu oncologista bem atualizado e alinhado com um nutricionista que consiga saber isso. Por isso também é importante ter um nutricionista oncológico. Não que os outros nutricionistas não podem te ajudar. Às vezes já tem alguma preferência, algum que você gosta muito. Mas, normalmente, o nutricionista oncológico, ele tem essa sensibilidade, né? Ele sabe qual químio você está fazendo e o que ela vai que ele vai poder te ajudar. O que ele pode te ajudar. E, assim, é claro que outros nutricionistas você vai conseguir te ajudar na questão de diarreia, obstipação. Mas, por exemplo, né, o gengibre que a gente comentou, ele vai ter essa sacada que, olha, o gengibre ajuda na náusea, ela já está tomando a medicação. De repente, um chá vai ter mais líquido, ela vai melhorar a questão das náuseas e eu vou estar melhorando também ela na parte de hidratação, né? Isso é super bacana. Outra dica bem legal, agora fugindo um pouco, mas para mucosite que eu acabei de falar, gelinho de chá de camomila ou chá de camomila fresco ajuda muito. Ajuda. É bem bacana. Então, assim, são dicas que a Nutri dá, entendeu? Um chá excelente e ajuda. E ajuda no manejo de sintomas. Então, isso é bem importante. E aí, seguindo na questão de gerenciar esses efeitos colaterais da quimioterapia, é muito importante a gente não só falar de medicamentos, e a gente puxou já um pouco disso para alimentação, mas o apoio emocional, né, é muito importante. A gente sabe que o apoio emocional vem exatamente nessa proporção, assim. Quem pode ser esse apoio emocional? Pode ser os meus familiares, pode ser meu vizinho, pode ser assistente social no hospital, pode ser a psicóloga que vai te ajudar. Então, a gente tem vários outros grupos que podem te ajudar. O importante é ter uma informação, uma comunicação, para a gente conseguir te ajudar nessa parte de proteção do seu próprio bem, né? Então, não adianta, às vezes a gente tem uma coisa que chama náuseas antecipatórias, né? Então, assim, eu nem fiz a quimioterapia, eu já tô com náuseas, mas é o quê? De ansiedade, de medo, bloqueio emocional que vai ter. Então, assim, o remédio vai me ajudar? Ele pode me ajudar, mas a gente sabe que talvez outros apoios, né? Um apoio emocional, por exemplo, vai poder me ajudar. Então, de repente, um amigo que vai comigo na quimioterapia para eu não se sentir tão sozinho de estar lá, a assistente social, a psicóloga, que a gente trabalha em lugares muito bacanas, que às vezes vai durante o processo de quimioterapia e vai conversar com a pessoa, porque às vezes ela não quer ir outro período, ou ela tá lá muito sozinha e preocupada. Então, esse apoio é muito importante para que você consiga ter um tratamento de qualidade. E na consulta que a gente fala muito, a gente dá muita informação, e aí eu fico pensando, meu Deus, se ele absorveu 5% do que eu falei, tá fantástico, porque é muita informação. É informação sobre o tratamento, o efeito colateral, remédio que eu quero que ela faça, se de repente alguma papelada que eu vou entregar para ela dar entrada e fazer, mas todo o processo para aquele medicamento chegar. Então, tudo isso gera ansiedade, gera preocupação, fora todas as preocupações que a gente vai ter durante o tratamento, se vai ter a cura, se eu vou ter resposta, é muito angustiante, se eu vou ter que fazer o procedimento cirúrgico, se a minha radioterapia vai começar no período certo. Então, tudo isso a gente sabe que o apoio vai ajudar muito, né? E outra coisa, lembrando aqui, gente, a importância da assistente social para o paciente oncológico. Hoje em dia, o paciente oncológico tem vários direitos sociais, né? Tem vários benefícios. Então, uma vez que você tem o diagnóstico oncológico, é sempre importante você
conversar com a assistente social, porque ela vai te orientar com relação a todos os benefícios que você tem direito. Isenção de imposto de renda, às vezes você tem benefício de isenção da parte do carro para comprar, carro, né? Tem um Sim, desconto maior, tem um desconto muito bacana. De adaptação do carro, se você ficou com alguma dificuldade Sequela, de mobilidade, sequela, motor, enfim, tem indicação. Então, assim, é bem bacana. Sempre lembre-se de passar com a assistente social. E às vezes são coisas que a gente não sabe orientar, né? Eu falo que eu sempre aprendo muito. A lei, muda a regra e a gente às vezes e transporte. E muda muito também de cidade para cidade. Então, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo. Então, a grande São Paulo, às vezes em Osasco, Guarulhos, é outro tipo. E ela tá super alinhada com isso. Porque às vezes você precisa de um relatório diferente para um transporte, para, de repente, né, um imposto de renda, alguma outra coisa. Isso também ajuda. Então, sempre ficar informada a respeito disso. E outra coisa muito importante é sempre se informar a respeito da sua doença, do seu tratamento. Pacientes bem informados tomam as melhores decisões e são mais bem tratados. Essa é a minha conclusão de que a gente quer fazer aqui com esse programa. E a nossa grande proposta do programa, né? Justamente te informar informação de qualidade, atualizada, para você tomar as melhores decisões, ter mais qualidade de vida e maiores taxas de sucesso. Acho que isso é extremamente importante. É o foco principal. E querendo ou não, a gente sabe que hoje em dia que é um muito bom veículo de comunicação que é a internet, só que ela traz muita fake news, né? Então traz muitas informações que ou são erradas ou de repente ela teve uma distorção de como ela foi passada para o público. Então é muito importante você procurar o tipo de informação que ela seja correta. E é isso, às vezes você não sabe se ela é correta ou não, leva para o seu médico. A gente adora receber, olha, eu recebi esse videozinho, eu recebi esse artigo, que é isso? Minha vizinha toma essa medicação, né? Então, tudo isso é muito bacana, até pra gente ver o que estão falando e a gente explicar se realmente isso faz sentido ou não, né? Sim, com certeza. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo, dê um like aqui pra gente. Deixe seus comentários, sugestões de temas, dúvidas. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acharem que possa ser importante. E siga a gente nas redes sociais. E estamos aqui para o que vocês precisarem, tá ok? Então, só para lembrar que toda semana a gente tá aqui com conteúdos. Esse eu acho que é um conteúdo curtinho, mas de extrema importância, né? E ele é gostoso, porque eu tô indo pra primeira consulta, tô totalmente perdida. Às vezes a gente chega lá sem nenhum outro material, e é legal a gente ter essa conversa, mas se vocês quiserem outros assuntos, a gente está super aberto e a gente vai sempre tentando ver um tema atual, mas esse tema não é atual, mas é um extrema importância a gente saber como que a gente vai chegar num tratamento oncológico, o que eu vou usar, o que eu vou tratar, por que a minha médica demora às vezes para me dar um planejamento, definir. Então, tudo isso que a gente conversou. Então, espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui toda semana pra gente munir de informação boa. Sim, com certeza. Aqui na minha cabeça já surgiu um outro tema. Fatos e fakes em oncologia. Acho que vai ser legal, porque o que mais tem é fake news que a gente comentou sobre o veículo da informação é incrível, mas tem esse fato versus fake. Muito bom. Fiquem com a gente. Até mais. Tchau, tchau.